Bom dia a todos. Vamos reiniciar este congresso. Eu queria começar por agradecer à Sofia Martins, que verdadeiramente tem sido a grande dinamizadora destes vários colóquios que todos os anos se repetem com grande sucesso e, obviamente, aos três membros desta mesa por terem aceito participar nesta sessão. Esta é uma sessão que não interessa muito à generalidade das pessoas, porque é a arbitragem administrativa, e a arbitragem administrativa é algo que é mais ou menos pouco interessante para a maioria. De qualquer forma, porque é que o tema é trazido para cima da mesa? Porque, verdadeiramente, nós vivemos uma situação paradoxal e com um futuro altamente incerto. Paradoxal e incerto porquê? Porque, basicamente, o que temos verificado é que a lei geral, progressivamente, tem ampliado as arbitragens, o âmbito das arbitragens administrativas, e a recente reforma do CPTA deu o último passo nessa linha ao admitir a impugnação ou o conhecimento em tribunal arbitral da impugnação de atos administrativos, em geral. Portanto, por um lado temos essa dimensão que nos coloca numa posição pioneira no quadro europeu, onde não é frequente a arbitragem administrativa ser admitida tão latamente, mas por outro lado temos um conjunto de ideias que vão perpassando na opinião pública no sentido de que a arbitragem administrativa é perigosa para o Estado está mal servido nas arbitragens administrativas e, por isso, deveríamos fazer marcha atrás. Curiosamente, a própria legislação, fruto de uma falta de reflexão estratégica, vai indo aqui e ali arrepiando caminho, e o caso mais paradigmático neste momento é o novo Código, a revisão do Código dos Contratos Públicos que foi aprovada, que introduz limitações muito importantes no âmbito da arbitragem administrativa, em que tudo o que respeita à formação de contratos e à execução de contratos. E, portanto, esta foi a razão que levou a incluir-se um tema esotérico para a malta em geral sobre a arbitragem administrativa, e a lógica destas três intervenções tem uma linha sequencial que pretenderia ser coerente. Por um lado, vamos começar com o Pedro Leite Alves a explicar o movimento de alargamento da arbitragem administrativa na lei e, portanto, apresentar o quadro geral de alargamento e também das disfunções ou das faltas de coerência que alguns recentes desenvolvimentos legislativos evidenciam. E, por outro lado, depois, num segundo momento, vamos tentar discutir as cautelas que têm de ser introduzidas para que essa arbitragem administrativa não seja vista como algo que é altamente perigoso para o Estado. E por isso o Zé Mário Ferreira de Almeida vai falar sobre o limite ao recurso à equidade nas arbitragens administrativas e, por último, o João Raposo vai falar sobre outras preocupações que, em nome do interesse público, devem ser acauteladas quando se pensa nessas arbitragens administrativas. Penso que é mais ou menos isto e, por isso, dou a palavra ao Pedro Leite Alves, a quem agradeço mais uma vez a presença aqui. Bom dia a todos. Agora que o nosso moderador já desmobilizou toda a gente, dizendo que isto é um tema que não interessa a ninguém, talvez possamos então começar. Ontem o Agostinho Miranda contou-nos uma história, usou uma fábula para fazer a sua apresentação. O que eu vos gostava de fazer hoje é também contar uma história que tem um início simpático, um meio problemático e muito provavelmente um fim triste. Geralmente é o contrário. Ora bem, gostava de recordar que isto da arbitragem em direito público é uma coisa que começa nos anos 50, ou melhor, no final dos anos 40, em 48. Com aqueles exemplos que ali estão,
na folha. Eu acho que o mais interessante de todos é o exemplo do contrato da Conceição Carris, de 1973, que eu conheço, aliás, pessoalmente, e sobre o qual eu citei, é capaz de haver outras cláusulas compromissórias, mais ou menos da mesma altura, mas eu citei esta porque a petite histoire sobre, a propósito daquela cláusula, é de que terá sido o próprio professor Marcelo Caetano a escrever a cláusula. Olhando para o texto que lá está, é capaz de ser possível detectar alguma influência do professor Marcelo Caetano, mas isto significa, naqueles vários exemplos, aliás, o de 69, com o recurso à equidade, é talvez o mais paradigmático, o mais estranho. Estes exemplos exemplificam, passo a repetição, uma prática que é, apesar de tudo, muito antiga no direito português. Em 82, como toda a gente sabe, deu-se o marco essencial, que é a consagração na Constituição, no artigo 209, dos tribunais arbitrais como fazendo parte da administração da justiça pelo Estado. É talvez o marco mais relevante e aquele que marca toda a evolução posterior da arbitragem e da arbitragem de direito administrativo também. E é uma regra que tem sido interpretada ao longo dos anos de várias formas. Conforme se é mais adepto ou menos adepto da arbitragem, assim se tende a olhar para esta regra entre o extremo de dizer isto significa que os tribunais arbitrais são tribunais como os outros, ponto final, sem nenhum comentário, até às posições mais, porventura, mais sensatas, dizendo sim, os outros tribunais arbitrais são tribunais como os outros, mas há algumas prevenções que é preciso fazer, e é esse, no fundo, o sentido que tem sido seguido, talvez até à revisão de 2015 do CPTA, na legislação relativa a arbitragens de direito administrativo. Depois temos o ETAF de 84, que consagrava o contencioso dos atos administrativos e das ações de regresso. Em 84, como sabem, foi publicada a primeira LAV, que tinha, ao tempo, o critério da disponibilidade do direito como critério essencial de arbitrabilidade, previa a possibilidade de convenções arbitrais assináveis pelo Estado, previa expressamente isso, desde que existe, com esta expressão que está ali, desde que exista fundamento legal para o recurso à arbitragem, enfim, expressão sempre simpática, não quer dizer nada e quer dizer tudo. Na lei de 86, o critério da disponibilidade manteve-se. A única adição significativa é a precisão de que não só o Estado, mas todas as pessoas coletivas de direito público podiam ser parte em convenções arbitrais. Enfim, não é particularmente inovador. No CPA de 91 foi consagrada a possibilidade de arbitragens relativas a contratos. É, aliás, como vamos ver, uma tendência que só muito recentemente foi alterada. Em 2002, no CPTA, precisou-se que os contenciosos de contratos podiam também ter como objeto os atos de execução, os chamados atos destacáveis de execução dos contratos administrativos, e, ao menos na minha experiência pessoal, suponho que todos teremos mais ou menos essa experiência partilhada, é relativamente frequente nas arbitragens de direito público ou de contratos que os tribunais administrativos se pronunciem, mesmo que incidentalmente, mesmo que na fundamentação, sobre a legalidade de atos administrativos de execução de contratos. Isso é frequente, aconteceu em vários casos. Porventura, o mais evidente e aquele que chamou mais a atenção, até porque o ato administrativo em concreto é um ato raro e que foi publicado no Diário da República, na primeira série, é um ato de revogação, de resolução sancionatória de um contrato de direito administrativo, tem a ver com a arbitragem relativa àquilo que foi conhecido como a concessão do túnel do Marão. E o tribunal arbitral que julgou esse litígio pronunciou-se sobre a legalidade, a título incidental, sobre a legalidade do dito ato administrativo de resolução sancionatória. O CPTA de 2002 tem, todavia, uma outra regra, que é talvez a mais importante de todas neste contexto, já vamos ver que depois foi subtilmente alterada para deixar de significar o que quer que seja, que é esta segunda frase que aqui está em baixo, não sei se todos conseguem ver, mas enfim, que consagrava
uma espécie de direito putschativo. Eu digo que é uma espécie, já explicarei, porque é uma espécie de direito putschativo dos particulares à assinatura pela administração de um compromisso arbitral. Porquê é que eu digo que é uma espécie? É porque aquela expressão final, nos termos da lei, pode, em bom rigor, ser interpretada de variedíssimas formas. Pode significar que os termos da lei são simplesmente as regras de procedimento, onde é que se dirige o requerimento, como é que isso se faz, quem é que defere, quem é que indefere, ou pode significar que estes termos da lei são verdadeiramente os termos de alguma lei sobre arbitragem administrativa que haveria de regular o exercício deste direito putschativo. Eu não tenho, com franqueza, pessoal, do ponto de vista pessoal, não tenho nenhuma experiência de exercício deste direito, não sei como é, sequer se ele foi exercido na prática. Já vamos ver que mais tarde, em 2015, isto foi subtilmente alterado para destruir todo o efeito prático deste direito putschativo. Em 2008, o Código dos Contratos introduziu variadíssimas alterações, que passaram porventura despercebidas, sobre a possibilidade de os tribunais arbitrais interferirem de forma muito marcante e muito semelhante, para não dizer igual, à intervenção dos tribunais administrativos no contencioso dos contratos. E permitiu aquelas coisas todas aos tribunais arbitrais. A modificação dos contratos, a extinção com base na resolução sancionatória, a resolução, quando é por iniciativa com o contraente, tem que ser confirmada por tribunal e o Código permitiu que a confirmação fosse feita pelos tribunais arbitrais, admitiu a jurisdição no afastamento do efeito anulatório consequencial da anulação dos atos de procedimento, que se mantém exclusiva nos tribunais do Estado, e omitiu por completo a regulação da arbitrabilidade dos atos pré-contratuais. Não existe na versão inicial do Código dos Contratos nenhuma regra sobre essa matéria. Mas aqueles três primeiros bullets, são, do meu ponto de vista, uma consequência da revisão de 82, da Constituição de 82, porque, no fundo, consagram um estatuto de igualdade, de paridade, entre a competência e o âmbito de jurisdição dos tribunais arbitrais e dos tribunais do Estado, com especial relevo, na minha modesta opinião, para a primeira regra que permite a modificação dos contratos por decisão do Tribunal Arbitral. Em 2011, com a nova lei, o critério, como sabem, alterou-se, deixou de ser a disponibilidade do direito para ser a patrimonialidade do direito. De resto, em relação às convenções de arbitragem subscritas pelo Estado, a regra manteve-se semelhante, ou enfim, igual. Manteve-se a referência à autorização por lei especial e, portanto, ainda em 2011 se manifestava a tendência que vinha já desde 48, de que é preciso que exista uma lei que permita a arbitragem sobre determinado ato, ou determinado conjunto de atos, ou determinado contrato, para que seja arbitrável o litígio. E isso, aliás, manifestou-se, por exemplo, na escolha que o Estado foi fazendo em algumas concessões de publicar não só publicar a resolução conselhística que aprovava a minuta do contrato de concessão, mas também um decreto-lei de bases da concessão. É uma das razões, não é a única, mas é uma das razões que levou que, por exemplo, no caso das estradas isso acontecesse. No caso dos hospitais não aconteceu, não existem decretos-leis que aprovam as bases, está, todavia, na lei, cujo nome não me recordo, que regula esse setor, a previsão da possibilidade de arbitragem. Depois, em 2011, houve uma alteração de paradigma absolutamente extraordinária, que é esta lei de arbitragem tributária, que, no fundo, permite, pela primeira vez, pelo menos em Portugal, do ponto de vista, enfim, no sentido lato do termo, a arbitragem dos atos administrativos, que são aqueles que estão ali entre aspas. Veda especialmente o recurso à equidade, o Zé Mário Ferreira de Almeida falará certamente disso depois. São arbitragens definitivas, por recurso para o STA só é admitido no caso de haver contradição de julgados ou de jurisprudência sobre o mesmo tema, e mesmo no recurso obrigatório para o Ministério Público é um recurso de informação de jurisprudência, portanto não tem efeito no caso concreto. Obriga a arbitragem institucionalizada, no caso aconteceu e acontece ainda hoje no CAD. Tem uma série de regras de arbitragem pública, sobre os impedimentos, sobre as suspeições, sobre o próprio processo. Tem aquela regra que eu acho absolutamente extraordinária, de que os árbitros têm que demonstrar sentido de interesse público, que é uma coisa extraordinária.
eu diria que é, para quem particular quer recorrer à arbitragem, é a demonstração que não vale a pena, porque os árbitros têm que ter sentido de interesse público. Enfim, lá está. Eu não tenho experiência de arbitragem tributária, portanto, não faço mais do que o comentário de que este critério existe para a escolha dos árbitros. A parte importante, que se vai, aliás, repetir mais tarde, é o afastamento expresso da LAV. Não há aplicabilidade da LAV, mesmo que a título subsidiário, nas arbitragens tributárias. Foi resolvido um dos problemas clássicos das arbitragens de direito público, sobretudo depois da lei de 2011, que impunha o sigilo das arbitragens, impondo-se, ao contrário, a publicidade das decisões. Do meu ponto de vista, porventura se deveria ter alargado essa publicidade ao próprio processo, mas a verdade é que, ao menos, se deu um primeiro passo, que é a publicidade das decisões. O CAD, aliás, cumpre isso, as decisões estão, como sabem, no site. E, em relação à lei de arbitragem de 86, fixou um prazo de decisão de 6 meses, prorrogável até mais 6. Há certamente várias explicações para porque é que isto aconteceu. Porque é que em 2011 o legislador, de repente, achou que era preciso admitir a arbitragem de atos administrativos tributários. Eu acho que parte da explicação, parte maior ou menor, mas enfim, isso dependerá da opinião de cada um, parte da explicação está nisto, que aqui está. Estes dados que ali estão são tirados de um estudo muito recente, creio que é de março deste ano, talvez, do Observatório de Parlamento da Justiça da Universidade de Coimbra, tem estes dados, que são absolutamente extraordinários para demonstrar a realidade daquilo que se passa nos tribunais arbitrais. Eu já não me refiro sequer ao facto de que 38% dos processos são contra ordenações, porque aqui estão também os bilhetes da Carris, os bilhetes do metro, os bilhetes de portagem e outras coisas que passaram a estar nos tribunais arbitrais, nos tribunais tributários. Refiro-me ao facto, absolutamente extraordinário do meu ponto de vista, que em 31 de dezembro de 2016, em Lisboa, quase 50% dos processos tinham valor até 5 mil euros. E 63% tinham valor até 15 mil. Este é o retrato da justiça tributária. É evidente que estes valores médios são afetados pelo facto de que 38% dos processos têm a ver com as portagens e com os bilhetes e outras coisas do género. Mas os dados para os anos anteriores não são muito diferentes destes. As pendências eram aquelas. 34% dos processos tinham mais de 3 anos, 19% tinham mais de 5. E, ao contrário, no outro extremo, estavam os processos que demoravam 6 meses, 15% deles, que são, evidentemente, aqueles processos mais simples e em que estão misturados também processos de cautelares e processos mais rápidas. Depois há coisas absolutamente extraordinárias, que são aqueles dois dados do fim. 25% dos processos demoravam mais de 6 meses até a apresentação da contestação. E vale a pena ler o texto do estudo, porque há um quadro, uma tabela muito grande, a explicar as razões típicas deste atraso de 6 meses para a contestação. São coisas, do ponto de vista de qualquer jurista, absolutamente extraordinárias, que justificam estes 6 meses. Coisas processuais ínfimas que justificam isto. E depois, no fim, o processo também não corre bem, porque 35% dos processos demoram mais de 6 meses a sair da justiça tributária até o órgão de execução. E, portanto, muito provavelmente, razão parcial, pelo menos, da arbitragem tributária está aqui. Voltemos à arbitragem administrativa. Em 2015, manteve-se a apreciação da legalidade dos atos de execução de contratos, já estava desde há uns anos. Tinha-se, entretanto, formado, sob o artigo 880, número 1C, que permitia a arbitragem de atos administrativos, tinha-se formado uma doutrina no sentido, e porventura uma jurisprudência, no sentido de que a arbitragem só se podia referir a atos que eram revogáveis sem ser com fundamento de ilegalidade. Portanto, no fundo, restringiam a arbitrabilidade a um contencioso de mérito. E o artigo 181C, na revisão de 2015, foi alterado para afastar, em definitivo, essa interpretação e para consagrar uma interpretação contrária. Isto é, para dizer, o que a gente quer é mesmo a arbitragem de todos os atos administrativos, seja qual for o seu conteúdo, seja qual for o seu vício, queremos um contencioso de legalidade dos atos administrativos.
E admitiu-se pela primeira vez a apreciação de legalidade em tribunais administrativos relativamente aos atos de formação de contratos, sem dizer mais do que isso. Mais importante do que isso, em 2015 também se impôs a regra da publicidade nos contenciosos administrativos não tributários, num site organizado pelo Ministério da Justiça. Bom, porquê é que isto aconteceu? O mesmo estudo tem dados ainda mais preocupantes sobre a justiça não tributária. Para aqueles como eu que trabalham nos tribunais administrativos, estas coisas iam-se sentindo, mas realmente não havia valores, não havia dados. Agora há, e temos aí os dados. Estavam pendentes em 2015 22 mil processos e entravam em tribunal 10 mil todos os anos. 17% das ações, em dezembro de 2016, estavam pendentes entre há 3 e 5 anos. Não é decisões, não é processos que já tivessem acabado, é processos que já duravam há pelo menos 5 anos. E 14% deles já estavam pendentes há mais de 5 anos. Tal como na justiça tributária, 39% dos processos demoravam mais de 6 meses até à contestação. E 53% dos processos, para aqueles que se queixavam de que a justiça administrativa decidia sempre, ou quase sempre, com base em vícios de forma do processo, só 53% dos processos apreciavam o mérito da questão. Depois há um outro dado que, por acaso, eu não incluí ali, 7% dos processos acabavam por caducidade do direito. Isto é, se somarmos, 40% dos processos acabavam com vícios de forma do próprio processo. E depois há uma frase nesse estudo, que é aquela que está citada no fim, que explica onde é que está o atraso. E estão só na fase saneador e na fase de prolação de sentença. Só. É isto que diz o estudo. Em 2015, com a revisão do CPTA, passou-se a remeter para a LAV, com as devidas adaptações, que é também uma frase simpática, mas que realmente não diz coisa nenhuma. Não há outra regulamentação da arbitragem não tributária. E lá está a alteração que eu há pouco significava o artigo 185. Passou-se a dizer que o direito legislativo da outorga de compromisso arbitral existe não só nos termos previstos na lei, mas também nos casos previstos na lei. Como não existe lei, bem se está a ver que o direito legislativo, que já não existia antes na prática, agora deixou em definitivo de existir, até que eventualmente haja lei. Bom, e depois veio o que aí vem, que é a revisão do Código dos Contratos Públicos, que está anunciada. Aqueles 5 bullets que ali estão referem-se, por um lado, ao projeto que foi colocado à discussão pública em setembro, talvez do ano passado, mas também às notícias públicas daquilo que foi aprovado em Conselho de Ministros, e que, como em Portugal tudo é segredo, toda a gente sabe qual é o conteúdo, mesmo sem ser no Diário da República. Bom, e as alterações são muitíssimo significativas. Em primeiro lugar, consagra-se a possibilidade de a administração pública forçar a arbitragem. Porquê é que eu digo forçar? Porque permite-se que os cadernos de encargos e os programas de concurso imponham cláusulas arbitrais e que os concorrentes tenham que declarar em uma declaração separada, que têm que apresentar com a sua proposta, que aderem ao compromisso arbitral. E isso, ou melhor, à Convenção de Arbitragem. E isso suscita variadíssimos problemas, mas a verdade é que é o que lá está. A seu tempo veremos quais são as consequências. Depois força realmente a arbitragem institucionalizada sem o dizer. Este número 3 do artigo 476 é uma regra que me faz lembrar um bocadinho as pegas de cernelha. Quer dizer, nós temos as pegas de caras, quando temos um problema, enfrentamos o problema, e depois temos a nossa invenção portuguesa das pegas de cernelha. E este número 3 é exatamente isso. No fundo diz assim, no número 1, as arbitragens têm que ser institucionalizadas. E depois no número 3 diz, bom, mas nós não queremos impor as arbitragens institucionalizadas e, portanto, é possível fazer arbitragens ad hoc nas seguintes condições. E se os meus colegas fizerem o favor de ler quer a regra que estava no projeto, quer aquela que há de sair na lei que vier definitivamente a ser aprovada, nenhum dos testes que a administração pública tem que fazer para optar por arbitragem ad hoc é possível de fazer no momento em que a convenção arbitral deve ser imposta nos programas de concurso. E, portanto, é a típica cláusula que só serve para fingir que não se disse que a arbitragem administrativa tem que ser institucionalizada.
E havia, aliás, boas razões teóricas e técnicas para isso, nomeadamente a posição dos contrainteressados. Ainda outro dia houve um debate sobre a arbitragem societária em que se dizia que nas arbitragens multipartes é quase que obrigatório que as arbitragens sejam institucionalizadas designadamente por causa das regras de escolha dos árbitros e do respeito ao princípio da igualdade de armas. Havia boas razões para, no contexto dos tribunais administrativo, isso ser feito e não foi. E depois tem uma regra absolutamente fantástica, do meu ponto de vista, eu suponho que é única em toda a Europa, que é a existência de uma alçada dos tribunais arbitrais. No anteprojeto que foi colocado à discussão, a alçada eram 10 milhões de euros. Parece que na versão que foi aprovada em Conselho de Ministros, a alçada são 500 mil euros, o que demonstra, aliás, que estudou-se profundamente porque é que eram 10 milhões de euros e porque é que eram 500 mil euros, e que, no fundo, surge, parece, que como uma reação aos desfechos dos processos arbitrais que o Estado tem enfrentado nos últimos anos nos tribunais arbitrais, sem curar de estudar porque é que isso aconteceu. Também há uma alteração significativa, não se remete para a LAV, remete-se para o regulamento dos centros de arbitragem, há uma expressa omissão da LAV, e, coisa extraordinária, para um código que abre ainda mais a possibilidade de contencioso dos atos paracontratuais, há uma omissão completa sobre qual é a posição processual, como é que eles intervêm nos processos que os afetam. Eu acho que deste conjunto de coisas, pensei que estou um bocadinho, mas enfim, estou já a acabar, eu acho que há uma série de coisas que se podem retirar deste quadro. Por um lado, há um consenso muito grande, há muitos anos, sobre o critério da disponibilidade do direito nas arbitragens de direito público. Não foi significativamente alterado, ou sequer alterado, quando o critério passou a ser outro. A revisão de 82 resolveu o problema da inafastabilidade dos tribunais do Estado. Há um consenso sobre a prática de arbitragem sobre contratos administrativos, é muito frequente, muito repetido, desde pelo menos os anos 2000 que isso é assim. Há um consenso também, creio eu, sobre a apreciação incidental da legalidade dos atos administrativos nos contenciosos contratuais. Há, evidentemente, também um consenso sobre a necessidade da adesão dos contrainteressados, se existirem contrainteressados, e se a sentença tiver o desejo de se lhes aplicar. Depois podemos também retirar da lei que, apesar de, na aparência, o legislador ter aberto a possibilidade de haver apreciação de legalidade dos atos pré-contratuais, realmente as redações várias das leis tornam muito difícil perceber como é que isso se vai concretizar. E havia, o último bullet, havia no regime antigo um consenso sobre a interpretação, ou talvez uma posição maioritária, o consenso é talvez excessivo, uma posição maioritária sobre a interpretação do 181C, no sentido da interpretação restritiva dessa regra. Depois, as coisas foram alterando. Eu vou passar um bocadinho sobre este slide, porque, no fundo, repete parte daquilo que já vos disse. A parte talvez mais importante deste slide tem a ver com o facto de que se resolveu o problema da inconstitucionalidade evidente da LAV de 2011, quando aplicada às arbitragens de direito público, mandando aplicar o sigilo, que evidentemente não tem lugar nas arbitragens de direito público. Neste slide, para além das coisas que ali estão e que já resultam um pouco daquilo que vos disse, o que me parece relevante salientar é o facto de, ao fim de ano e meio, um bocadinho mais, aliás, o Ministério da Justiça ainda não ter regulado, por uma simples portaria, a publicidade dos acórdãos ou das decisões de tribunais administrativos, de tribunais arbitrais incidindo sobre litígios de direito administrativo. E, no entanto, a base de dados existe, é a DGSI, é muito simples fazê-lo. Há ano e meio que isso não acontece, e isso contribui para o clima de suspeição, de diz que diz, de má imprensa das arbitragens, todas em geral, e sobretudo as de direito público, porque realmente as sentenças, mesmo sobre contratos, não são conhecidas. Só há uma que está publicada, aliás, no site da Associação Comercial de Lisboa, um processo em que eu, aliás, intervi, só há uma publicada. Depois há alguns dados que vale a pena perceber e que são, talvez, influenciadores da nossa forma de olhar para as arbitragens de direito público.
Em primeiro lugar, daquele estudo que há pouco indicava, 90% dos processos não têm contrainteressados. E se nós pararmos para perceber que no contencioso pré-contratual há forçosamente contrainteressados, pelo menos na maioria dos casos, isto significa que no contencioso não pré-contratual nenhum processo, ou quase nenhum processo, tem contrainteressado. Isso é uma realidade que talvez surpreenda a alguns. 3% dos processos é no contencioso pré-contratual. E, portanto, isto também dá a dimensão das coisas. Depois há dados interessantes sobre o decaimento do Estado nos tribunais administrativos. E o que me parece relevante no meio disto tudo é perceber que num contexto em que a arbitragem tributária e a arbitragem não tributária pública está em manifesto colapso nos tribunais do Estado, o facto de Portugal ter adotado uma lei de arbitragem muito permissiva em relação ao contencioso dos contratos é, evidentemente, uma vantagem competitiva que o Código dos Contratos, ou a revisão que agora vai entrar em vigor dos Códigos dos Contratos, destrói. Porque a introdução de uma alçada, ainda por cima um valor de 500 mil euros, significa, quando os meus amigos tiverem um cliente que vos pergunte quanto tempo é que vai demorar um contencioso de um contrato de direito público, vocês podem lhe dizer, bom, admitindo que existe uma cláusula compromissória, a fase inicial demorará 2, 3 anos, por aí, mesmo os processos arbitrais mais complicados não passa disso, o resto não sei. E depois experimentem ver qual é a reação que vão ter. Eu concluía dizendo o seguinte, com esta alteração do CCP, conseguiu-se a coisa extraordinária de haver 4 regimes aplicáveis ao contencioso arbitral administrativo. E que são estes. Nas arbitragens tributárias, admite-se o contencioso de legalidade dos atos administrativos, é institucionalizada, há publicidade efetiva das decisões, o recurso tem efeito suspensivo e só pode ser interposto com base na contradição com a jurisprudência anterior dos tribunais do Estado, é obrigatório para o MP, mas sem efeito no caso concreto. Esta é a regra nos tribunais arbitrais, na arbitragem tributária. No contencioso de legalidade dos atos pré-contratuais e de contratos até 500 mil euros, há também a admissão da arbitragem, é forçadamente institucionalizada, não tem publicidade efetiva, porque o Ministério da Justiça continua sem publicar a portaria que regula a publicação dos acórdãos, não há recurso, salvo, evidentemente, acordo encontrado das partes, e aplica-se o Regulamento do Centro e, porventura, a LAV, sabe-se lá, se ela será aplicada ou não, ou se os tribunais em concreto recorrerão à LAV. No mesmo contencioso, mas com valores acima de 500 mil euros, é a mesma coisa, só que existe recurso, tem efeito devolutivo e, de novo, se remete para o Regulamento do Centro e não para a LAV. No contencioso de legalidade dos atos administrativos, a que se aplica o CPTA e de responsabilidade civil extracontratual de emprego público, há a admissão da arbitragem, há severas restrições, para não dizer que é impossível realmente implantar um processo arbitral, não existe publicidade efetiva e não existe recurso e o regime é o da LAV com as necessárias adaptações. Bom, se isto não é uma receita para o desastre e que se adivinha, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Tiveste a grande vantagem de ter mostrado que valia a pena, apesar de tudo, tratar o tema, porque, de facto, vivemos numa encruzilhada e os desafios são muito incertos. Passava, então, a palavra ao Zé Mário. Muito bem, cabendo-me a mim demonstrar que o moderador tinha razão quando baixou as expectativas e, portanto, começo por cumprir o dever, obviamente, de agradecer o temerário convite da organização para vos dirigir umas palavras, naturalmente cumprimentando a direção do Centro de Arbitragem, os seus ex-presidentes, o Dr. Rui Machete, o meu bastonário José Miguel Júdice, cumprimentando também o ilustríssimo auditório, e o seu secretário-geral, e permitam-me um cumprimento especial à sua doutora Helena Lopes Xavier, que foi minha professora de Direito Administrativo e, portanto, a primeira responsável pelo interesse que me despertaram estas matérias. É um gosto revê-la, fica o meu cumprimento. Bom, o tema que me foi
encomendado tem que ver, no quadro deste alargamento da arbitrariedade verificado em 2015 com a reforma do contencioso administrativo, tem que ver com aquilo que alguns consideram os remédios para os receios que este alargamento, porventura, suscita, desde logo, em alguma doutrina. Eu vou falar particularmente da equidade, mas previno que, para mim, os limites traçados à utilização da equidade como critério de decisão arbitral não é um remédio, nem sequer é um mecanismo de reequilíbrio, como muitas vezes tem sido dito, é uma imposição do sistema. E é isso que procurarei demonstrar, tentando responder na prática duas, três questões. A primeira, que espaço é que a reforma do contencioso de 2015 deixou para a equidade nas arbitragens sobre litígios emergentes de relações jurídico-administrativas. A segunda questão, se este alargamento foi ou não acompanhado de uma mais liberal aceitação de juízos de justiça material nas arbitragens que incidam sobre aquilo que é o velho conceito de contencioso de legalidade objetiva. Principal novidade trazida, como se viu, pela exposição do Pedro Leite Alves, pela reforma. E depois, enfim, se houver tempo para isso, embora a qualificação do auditório me dispensará de grandes considerações sobre essa matéria, mas também gostaria de dizer alguma coisa sobre as formas admitidas da equidade no contencioso subjetivo, isto é, quando não estão em causa questões sobre validade de atos e contratos. Eu vou passar imediatamente ao regime, economizando, enfim, uma excursão diacrónica que seria sempre maçadora e que é do conhecimento de todos, mas não sei uma nota sobre o debate que se verificou nos momentos que antecederam a entrada em vigor do novo Código de Procedimento dos Tribunais Administrativos, porque na fase de discussão pública do anteprojeto, aí pelos idos de 2013-2014, foi conhecida uma versão do anteprojeto do Código de Procedimento Administrativo dos Tribunais Administrativos e do ETAF, que circulava pelos gabinetes. Na fase de discussão pública, esta fase de discussão pública foi contaminada pelos alertas que surgiram a propósito das propostas que então se faziam nessa versão, sendo certo que no articulado dedicado à arbitragem administrativa ou sobre matérias de direito administrativo, não se visava nenhuma norma limitativa da utilização da equidade como critério de julgamento arbitral, remetendo-se esta matéria para a LAV. O que, conjugado com a remissão feita em geral para a lei de arbitragem voluntária, significava que o legislador, ou pelo menos o pré-legislador de 2015, pretendia admitir o risco de fuga para uma justiça arbitral esta sistemática, e este receio, pelo menos aparente, de falta de limites colocados à adoção de critérios de justiça material, designadamente, e era sobretudo isso que estava em causa para a resolução dos litígios sobre a validade de atos e contratos, a que se pretendia então alargar a arbitragem administrativa, tinha fundamentalmente este sentido. E, de facto, assim era na primeira versão conhecida a remissão operada para o artigo 39
da Lei de Arbitragem Voluntária poderia significar, ou significaria, que as partes, e nelas a administração, seriam livres de, mesmo em matérias de contencioso de legalidade, adotarem, com todas as consequências, a equidade como critério de julgamento. A versão que veio a ser aprovada, promulgada e está em vigor do Código de Procedimentos Tribunais Administrativos, bem, se não aplacou por inteiro os receios que suscitou o rompimento com a ideia de reservar para a arbitragem administrativa somente os domínios excluídos do velho conceito do contencioso por natureza, designadamente por preocupações legítimas, como aliás ontem aqui foi bem salientado, bem sublinhado, em matéria de transparência e a importância que a transparência tem, até no plano transnacional, na concepção dos modelos de justiça, e em particular nos modelos de justiça administrativa, pelo menos acabou definitivamente com receios de uma preferência generalizada pela equidade como critério de decisão arbitral e também acabou, creio eu, com o receio do afastamento da frequência da adoção do direito estrito como fundamento do julgado arbitral. A explicar muitas destas preocupações está, ainda que subliminarmente, ainda que subconscientemente, a ideia de que a equidade é próxima do livre-arbítrio, a que corresponderá sempre um juízo extra-sistemático e individualizado de justiça, mas também estão subjacentes a estas preocupações as cautelas, nem sempre declaradas, mas presentes, acerca da real distância dos árbitros em relação aos interesses privados em jogo, sendo que, nos litígios emergentes de relações jurídicas regidas pelo direito administrativo, um dos interesses em presença é sempre, de forma imediata ou imediata, o interesse de todos, o interesse público. Isto explica o cuidado na formulação que o legislador utilizou na definição do tal perímetro onde a equidade não entra. Diz-se no artigo 185, número 2 do CPT-A, sob a epígrafe limites da arbitragem, que nos litígios sobre questões de legalidade, os árbitros decidem estritamente segundo o direito constituído, não podendo pronunciar sobre a conveniência e a oportunidade da atuação administrativa, nem julgar segundo a equidade. Reparem que não bastou dizer que, nas situações em que o Tribunal Arbitral é constituído para apreciar a validade de atos e contratos sujeitos a normas de direito administrativo, são essas normas, e só essas normas, o exclusivo critério de decisão. O legislador sentiu necessidade de utilizar o advérbio estritamente e sentiu também a necessidade de excluir o que já estava logicamente excluído quando dispõe que o único critério de julgamento é o direito constituído, dizendo redundantemente que aos árbitros é vedado julgar segundo a equidade. Bom, a questão é, tinha que ser assim. Tinha que ser assim, creio eu, obrigatoriamente atendendo aos contornos do sistema em que vivemos, que adotamos, sem necessidade, obviamente, das redundâncias, e tinha que ser assim porque, não sendo assim, se subverteria o sistema, como, aliás, antes tinha reconhecido, quer com a institucionalização da Justiça Arbitral Tributária, quer, no mais recente, o Regulamento do Centro de Arbitragem Administrativa, onde se obriga a que as decisões arbitrais fundamentem no direito estrito. No campo da aplicação dos atos que derivam do exercício dos poderes vinculados, é assim, desde logo, por força do princípio da legalidade. Funcionando a lei, continuando a funcionar a lei, como fundamento e limite da atuação administrativa,
não faria sentido credenciar o árbitro com o poder de afastar o direito historicamente vigente e recorrer a critérios extra-sistemáticos para chegar à solução justa. Em matéria de apreciação de validade de atos vinculados, só pode haver uma solução justa, que é aquela que resulta da precipitação da norma geral e abstrata, no caso concreto, trazida a julgamento dos árbitros, tal como acontece com o julgamento feito pelo juiz administrativo. Ora, se isto é assim no campo da vinculação legal, e não pode deixar de ser assim, pode a equidade, enquanto justiça com o coração, na feliz expressão do Sr. Professor Manuel Carneiro da Frada, num texto notável, até para um positivista, racionalista como eu, publicado, creio que nos estudos em homenagem ao professor Jorge Miranda, mas dizia eu, se é assim no campo da vinculação administrativa, pode a equidade encontrar o seu lugar naquele domínio em que a relação jurídica administrativa é estabelecida pelo exercício de poderes, num espaço mais livre de conformação material por parte da administração? Existiu e creio que continuará a existir, pelo que vejo dos escritos mais recentes sobre esta matéria, quem pense que a avaliação arbitral da validade de atos praticados no âmbito da discricionariedade concedida pela lei ou no âmbito de figuras próximas, como a superação da interminação de conceitos legais, permite e até aconselha, já li quem o entendesse, que os árbitros possam recorrer à equidade. Mas também esta porta se encontra fechada, desde logo, pelo legislador. O número 2 do artigo 185 do CPTA não se limita a vedar ao juiz-árbitro a utilização de critérios de justiça material contra o praeter legem em matérias de legalidade, falo também nos domínios da discricionariedade. O tribunal arbitral, o árbitro único, não podem pronunciar sobre a conveniência ou oportunidade da atuação administrativa, fazendo a subsunção do caso a uma norma especificamente criada para fundamentar a anulação da escolha, que o ato praticado no exercício de faculdades discricionárias sempre representa. Aceitar-se a equidade como critério de decisão arbitral para aferir da validade de ato discricionário seria admitir em sede de arbitragem administrativa o que está também aqui vedado ao juiz administrativo. A formulação dos juízos que são próprios da função administrativa, para usar a expressão, creio que do artigo, se bem me lembro, 71 do CPDA, ou, numa formulação diferente, mas abordando a mesma ideia, a invasão de espaços de duração próprios do exercício da função administrativa, como se diz, por exemplo, no artigo 168, número 2 do mesmo Código, a propósito da execução do julgado administrativo. Ora bem, está aqui, efetivamente, a lógica em causa, a lógica da separação funcional das atribuições públicas. A racionalidade do princípio da separação de poderes, que qualquer modelo de justiça administrativa que envolva, que inclua a arbitragem administrativa, tem obrigatoriamente de reconhecer. Sob pena de passarmos a ter um outro sistema administrativo e um outro modelo radicalmente de justiça administrativa. Bom, já falta pouco tempo, enfim, a limitação do tempo não permite ver estes fenómenos mais à lupa, como mereciam, pelo que vou avançar no sentido de perceber se o artigo 4º do Código Civil, afinal, não é dirigido ao árbitro que assumiu o encargo de julgar causa emergente de relação jurídica administrativa. Seja porque em caso nenhum existe disposição legal que o permita, seja porque a relação jurídica de que emerge o litígio é, por natureza, indisponível, ou seja porque as partes,
por natureza ou por atribuição, se encontra vedado convencionar o recurso à equidade. Bom, eu creio que para todos a resposta é intuitiva. Não há falta de lei que autorize o recurso à equidade na arbitragem administrativa. Há sim lei que limita esse recurso, nem a natureza dos interesses em causa, em presença numa arbitragem administrativa, repudia por si só o juízo arbitral e equitativo. Nem a administração se encontra impedida de subscrever convenção em que se eleja a equidade como critério de julgamento, desde que fora do círculo traçado pelas questões de legalidade ou as que têm a ver com direitos indisponíveis. A remissão para a LAV feita pelo artigo 181 é também feita para o artigo 39, número 1, da Lei de Arbitragem Voluntária, que prevê que, mediante acordo expresso das partes, sejam os árbitros autorizados a julgar segundo a equidade. Em que domínios? Nos domínios das alíneas A, B e D do artigo 180 do CPT-A, excetuadas as arbitragens de natureza impugnatória, onde o parâmetro há de ser sempre o bloco de legalidade pré-estabelecido, e as matérias relacionadas com direitos indisponíveis de trabalhadores afetos a funções públicas ou resultantes de doença profissional ou acidente de trabalho, aliás, expressamente excluídas do âmbito da arbitrabilidade administrativa. Ou seja, é possível o recurso à equidade, quando convencionada, nos domínios onde tradicionalmente se reconhecia a possibilidade da administração se vincular a uma decisão arbitral proferida com base em critérios ex aequo ou ad bono, execução de contratos, responsabilidade civil extracontratual e relações jurídicas de emprego público não reguladas por normas imperativas ou atributivas de direitos indisponíveis. Bom, notas finais sobre o tipo de arbitragem. Que tipo de arbitragem é admitida? Apesar da polémica que existe na doutrina e de existirem autores que o afirmam, não seguramente a equidade contra a legem ou extra sistemática. Tributária de uma concepção forte ou intensa, expressões qualificativas da equidade que se tornaram conhecidas na doutrina, mas que, no fundo, visam permitir ao julgador-árbitro criar ex novo e com autonomia em relação ao sistema um critério decisório que afaste norma abrangente das situações de facto trazidas à arbitragem. Um critério baseado estritamente no summum jus, summa injuria, implicaria admitir que a lei não é o único referencial do interesse público, porque se tem de pautar a administração nas suas relações com os particulares, mesmo quando atribui ou reconhece direitos. E essa concepção não é compaginável com a presença da administração como parte de um litígio emergente numa relação jurídico-administrativa. Já a concepção chamada ou designada fraca ou moderada, como destinada a corrigir déficits de profundidade de campo da norma abstratamente aplicável face às circunstâncias específicas reveladas pelo processo. A equidade não se afasta do sistema, serve-se do sistema para, em face das circunstâncias que o processo permitiu apurar, encontrar a melhor composição dos interesses em litígio numa perspectiva material de justiça. Bom, e porque o tempo está a terminar, duas notas finais. A primeira para dizer que, neste sentido, a equidade funciona como um critério corretivo, integrador da norma, não como fator de repúdio da lei. Tem sido, aliás, esta a concepção que, por exemplo, tem permitido a tribunais arbitrais graduar os efeitos das cláusulas penais compulsórias aplicáveis no caso do cumprimento imperfeito de contratos públicos, designadamente no caso do retardamento da execução de empreitadas de obras públicas,
cujo regime consta do artigo 403 do Código dos Contratos Públicos. Pese embora a natureza da sanção desligar a obrigação de a prestar do efetivo prejuízo sofrido pelo contraente público, já subscrevi, convicto, como aliás a senhora professora Paula Costa e Silva não deixará que eu falte à verdade, aliás ela nunca deixa que alguém falte à verdade, já subscrevi convicto decisão arbitral que, convocando o princípio estrutural do sistema, no caso o princípio da proporcionalidade, e ponderando as circunstâncias que rodearam a execução daquele contrato, levou à redução do montante das multas contratuais, ainda que não se tenha verificado a recuperação de atrasos e a obra não se tenha concluído em conformidade com a cláusula de prazo. Casos em que o número 3 deste artigo 403 do Código dos Contratos Públicos permite o reembolso das multas. Bom, e nota final. Nota final para dizer que consensual, creio eu. Consensual é a utilização da equidade como critério de graduação de culpa ou de avaliação da ilicitude do lesante e respectiva tradução indemnizatória nos casos de responsabilidade civil extracontratual ou de fixação do valor do sucedâneo indemnizatório na impossibilidade de, por exemplo, a administração prestar o facto a que a lei a obriga. Nestes casos, como é comum, a equidade é o critério de decisão, ainda que o processo tivesse corrido sob a égide do direito constituído. Bom, e fico por aqui, naturalmente agradecendo a atenção e, sobretudo, a paciência. Obrigado, Zé Mário. E agora, para terminarmos este ciclo, o João Raposo, prosseguindo esta ideia das preocupações com a arbitragem administrativa, agora não na perspectiva da equidade, mas, em geral, na perspectiva da tutela do interesse público. Muito bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o amável convite que me foi dirigido para, 10 congressos depois, voltar a poder dizer umas palavras numa tão seleta reunião. Cumprimento o Centro de Arbitragem Comercial pelo êxito mais uma vez, pelo êxito desta iniciativa. Cumprimento também o seu secretariado e, naturalmente, saúdo muito vivamente todos os presentes. É um auditório exigente, me faz tremer. O tema exigente é 20 minutos para falar de transparência e interesse público não é muito, a responsabilidade disso é minha, mas também não pude dedicar à preparação desta intervenção o cuidado que eu teria gostado noutro contexto. Seja como for, aqui vão meia dúzia de ideias e eu começo por uma ideia, enfim, empírica e pouco jurídica. Lembrar o que são as qualidades transparência, translucidez e opacidade. Nós dizemos que transparente é aquilo que deixa passar a luz, que translúcido é aquilo que coa a luz e a deixa passar, mas de forma mais difusa, e opaco, o que decididamente veda a passagem da luz. Eu a isto voltarei no fim, a título de conclusão, quando procurar sintetizar o que penso acerca do regime que temos em matéria de arbitragem administrativa e a transparência, ou não. E a transparência ou não. E depois queria também lembrar esta coisa básica. A transparência não é a luz. E, portanto, o que possa dizer-se acerca da transparência, dir-se-á acerca de um instrumento, de um meio, de algo que medeia entre a luz propriamente dita
que eu aproximaria da ideia da qualidade da justiça arbitral e a sua aplicação aos casos concretos. Bom, isto dito de forma, porventura, algo enigmática, queria passar a tecer algumas considerações acerca da ideia de transparência, tal como o direito administrativo acolhe e ainda, antes de entrar na transparência na justiça arbitral administrativa, eu queria lembrar uns quantos tópicos referentes à transparência no próprio exercício da função administrativa. Naturalmente que a Constituição da República não é alheia às questões da transparência no exercício do poder administrativo. Artigos 268, números 1 e 2, no catálogo, enfim, dos direitos dos administrados, inserem-se naturalmente o direito à informação e o direito ao acesso aos arquivos e registros administrativos. E depois o novo Código do Procedimento Administrativo. O novo Código do Procedimento Administrativo também não se dispensa de retomar essa matéria, enfim, desde logo ao enunciar o princípio da colaboração da administração com os particulares e da administração aberta, nos artigos 11 e 17, o direito à informação procedimental e os seus instrumentos, nos artigos 82 e 84, a 84, naturalmente sempre com a fixação de uma área de reserva, que tem a ver com aquilo que sejam documentos classificados, aquilo que sejam aspectos de segredo, nas suas diferentes modalidades, e naquilo que diz também respeito à proteção de dados pessoais. Bom, isto é válido para a função administrativa, mas a verdade é que constitui também um parâmetro ou uma envolvência que tem de ser tida em conta quando se fala na justiça administrativa e, em especial, na justiça administrativa arbitral. E porquê? Porque, efetivamente, não sendo embora já um problema de administração ativa, a envolvivência ou o envolvimento da administração pública em litígios em que ela continua a ser, enfim, interessada enquanto defensora do interesse público, deve naturalmente ter o seu peso e o seu relevo. Quando passamos para a ideia de transparência na função jurisdicional, também não é mal lembrar uns tópicos, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no seu artigo 10º ao estabelecer o direito a que uma causa seja julgada, refere equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial. Portanto, esta ideia de transparência está muito ligada, está indissociavelmente ligada à ideia de publicidade, de permissão do acesso do público ao julgamento. E, na mesma linha, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, também no artigo 6º, inclui no direito a um processo equitativo o exame público da causa, enunciando expressamente que o julgamento deve ser público, embora em determinadas situações possa ser negado o acesso ou vedado o acesso do público à audiência, quando os interesses da moral, da ordem pública ou da segurança nacional o justificarem. Ou quando, enfim, outros interesses menos relevantes o justificarem. Muito bem, no que toca ao nosso direito constitucional, não pode naturalmente perder-se de vista o princípio da publicidade das audiências, que está inscrito no artigo 206 da Constituição da República, o que bem casa com a circunstância de aos tribunais, entenda-se aos tribunais estatais, mas, enfim, também aos outros tribunais, ainda que em medida diversa, que, dizia eu, que no caso dos tribunais estatais, administram a justiça em nome do povo. E, portanto, no fundo, esta ideia entronca
penso no princípio do Estado de Direito Democrático e na ideia da accountability, da própria função jurisdicional, que não pode naturalmente decorrer, senão em situações extremas, à porta fechada. Quando nós falamos da transparência, podemos estar a querer falar da transparência em relação a diferentes aspectos. Desde logo, a transparência em relação ao processo, mas também, diria, a transparência em relação ao julgador. Vou falar primeiro da transparência do processo, na justiça estatal e na justiça arbitral, e depois teria algumas considerações, ainda que breves, acerca da questão da transparência do próprio julgador, transparência do tribunal. Em relação à transparência do processo, na justiça estadual, há duas normas, dois normativos, que são naturalmente paradigmáticos a este propósito. Desde logo o Código de Processo Civil, naturalmente, artigos 163 e 164, que consagra em termos genéricos o princípio da publicidade, e o artigo 86, número 6, referente à publicidade do processo penal. Nos respectivos códigos se densifica este princípio de transparência, por um lado, e se estabelecem também os respectivos limites. Seja como for, o que queria destacar era a ideia de ampla publicidade em relação à transparência do processo na justiça estadual. E na justiça arbitral, qual é o cenário? Bom, o cenário na arbitragem transnacional, lembro que esta temática, ou este assunto da transparência, mereceu a atenção, por exemplo, da UNCITRAL, que tem as Rules on Transparency in Treaty-Based Investor State Arbitration. Ontem eu não estive presente, mas possivelmente ter-se-á falado nisso quando se falou da arbitragem de investimento. Essas normas são extremamente importantes na medida em que regulam vários aspectos a atender em matéria de transparência, e a sua consulta evidenciará uma coisa, é que a questão da publicidade das decisões arbitrais está longe de esgotar o problema da transparência no conhecimento da justiça arbitral. Lembro também que as Arbitration Rules do ICSID também, ainda que de forma mais modesta, inserem algumas normas relativas à transparência e os regulamentos dessas Arbitration Rules, e designadamente estabelecem a obrigação de registro e publicação de requerimentos de arbitragem, e, portanto, no respectivo site é possível conhecer a cada momento quais são as arbitragens que se encontram em curso, que é, por exemplo, um aspecto importante do ponto de vista do conhecimento pela comunidade dos litígios arbitrais. Entre nós, a questão do acesso e do conhecimento da justiça arbitral está regulada essencialmente, e em termos genéricos, no artigo 30, número 5 da Lei da Arbitragem Voluntária. E esse artigo 30, número 5, lembro, estabelece um princípio de confidencialidade, estabelece um dever de sigilo dos árbitros, das partes e das entidades que desenvolvem arbitragens institucionalizadas, estabelece, e em princípio arbitral, se repararmos, o artigo 30 tem por epígrafe princípios e regras do processo arbitral, portanto estamos numa disposição vestibular que, em matéria de condução do processo arbitral, estabelece princípios retores, e no número 5 diz expressamente que os árbitros, as partes e, se for o caso, as entidades que promovam arbitragens com caráter institucional, têm o dever de guardar sigilo sobre todas as informações que tenham e documentos que tomem conhecimento através do processo arbitral. Naturalmente, sem prejuízo de, em algumas situações que estão referidas na parte final deste artigo, se este dever de sigilo cessar, se quiserem.
Em contrapartida, a lei da arbitragem voluntária admite, no seu número 6, a publicação de sentenças e de outras decisões do Tribunal Arbitral, naturalmente expurgadas que sejam dos elementos de identificação das partes, salvo se as próprias partes se opuserem a essa publicação. Na arbitragem administrativa, e quando falo de arbitragem administrativa estou naturalmente a pensar nas normas sobre a matéria que o Código de Processo nos Tribunais Administrativos insere, artigos 180 e seguintes, na arbitragem administrativa também se consagra a regra da publicidade das decisões arbitrais, no artigo 185b, sendo que aqui não se fala já, e bem, a meu ver, da necessidade de autorização das partes, pelo contrário, essa publicação é obrigatória e deverá ser assegurada futuramente, ainda não está, enfim, ativado ou executado este comando legal, mas serão obrigatoriamente publicadas as decisões proferidas por tribunais arbitrais que tenham transitado em julgado em base de dados, como acontece, base de dados organizada pelo Ministério da Justiça, como acontece já em relação a decisões dos tribunais estaduais. Portanto, este regime de publicidade das decisões arbitrais, no caso das arbitragens administrativas, é efetivamente, se quiserem, mais transparente, digamos, do que aquele que é consagrado pela lei geral. De todo modo, se percorrermos estes 10 ou estes 7 ou 8 artigos que se ocupam da arbitragem administrativa no CPTA, não encontramos mais nada acerca da questão da transparência do processo arbitral. Bom, mas o artigo 181 do CPTA manda aplicar à Constituição e ao funcionamento do Tribunal Arbitral as regras sobre a arbitragem voluntária. Bom, as regras sobre a arbitragem voluntária são aquelas que vimos há pouco e, portanto, com a nuance da diferença de regime no que toca à publicidade das decisões, parece que os restantes preceitos terão de se aplicar. Com as devidas adaptações, é certo. Bom, mas as devidas adaptações não podem levar a uma aplicação contrária ao regime geral. E, portanto, penso que temos aqui uma situação em que há arbitragem administrativa, com a ressalva de um regime mais generoso em matéria de publicidade das decisões, mas nos restantes aspectos não está retirado para a arbitragem administrativa, não estão retiradas as proibições constantes do 39, número 5. E, portanto, é legítimo perguntar se, efetivamente, também em matéria de arbitragem administrativa, de jure, e de acordo com o direito existente, de jure e condito, se, efetivamente, casam bem as ideias de dever de sigilo e de transparência da justiça arbitral administrativa. Bom, do ponto de vista do direito constituído, creio que não haverá grande volta a dar-lhe, mas do ponto de vista do direito a constituir, creio que se justificaria plenamente que no regime da arbitragem administrativa se introduzissem também alterações relativamente ao que está hoje em dia legislado. A transparência do processo, dizia há bocadinho, no entanto, não se limita a desejável, diria, transparência do processo em matéria de arbitragem administrativa, não se esgota, no entanto, na questão da publicidade das decisões arbitrais. Como dizia há bocadinho, em instrumentos transnacionais prevê-se, por exemplo, uma coisa que, relativamente às entidades que desenvolvem arbitragens institucionalizadas, se justifica, a meu ver, plenamente, que é a existência de um registro com os procedimentos arbitrais que estejam a decorrer perante aquela instituição. Por outro lado, pode questionar-se se, efetivamente, não deveria, em nome dos interesses que a administração continua a prosseguir em sede contenciosa,
seria ou não de equacionar o conhecimento das próprias peças processuais, naturalmente sempre com o resguardo atinente àqueles aspectos que constituem pacificamente matéria de segredo e que já há pouco referia, sendo certo que o mesmo se dirá em relação às próprias audiências, É evidente que muitas vezes a parte privada poderá nisso não ter interesse, mas se efetivamente a arbitragem administrativa é uma arbitragem em que uma das partes no litígio é portadora de interesses de natureza pública, penso que justificaria que, de facto, houvesse, enfim, um regime mais ousado em matéria de transparência relativamente ao processo. Mas isto pode prosseguir relativamente a outras questões, como, por exemplo, documentos que estejam nos autos, sim ou não, repito, sempre com a consideração de áreas de reserva na generalidade dos casos, ou num número muito significativo de casos. Muita dessa documentação não tem problemas de sensibilidade e, portanto, não vejo porque é que não poderiam, em determinadas situações e com determinados limites, permitir-se este acesso. Mas isto tudo para dizer que, enfim, a transparência não se garante apenas pela publicação, seja ela mais lata ou mais restrita, das decisões arbitrais. Quer dizer, há muitos outros aspectos que teriam de ser chamados à colação e, designadamente, e até porventura de forma mais impressiva, a questão de saber se o princípio constitucional da publicidade das audiências, que ilustres anotadores da Constituição consideram não aplicável a outros tribunais que não os tribunais estaduais, não tem uma força que poderia pôr, inclusivamente, em crise a constitucionalidade de algumas disposições da atual LAV. Não sei. Relativamente à transparência, diria também que a transparência não é só a transparência do processo. O interesse público também exige, naturalmente, que o julgador seja transparente. Nessa matéria, continua a viver-se entre nós uma situação em que as regras atinentes à deontologia arbitral mereceriam ser repensadas e tornadas mais exigentes. A qualidade da arbitragem passa naturalmente muito pela qualidade, pelo conhecimento dos árbitros, mas passa também pela transparência dos árbitros, no sentido de serem efetivamente pessoas com um afastamento necessário em relação às realidades, aos litígios que são chamados a julgar. Sabemos que, em matéria de impedimentos, a lei estabelece-os para o julgador público, vamos dizer assim. Vários códigos deontológicos existem entre nós, mas pergunto-me se não é a altura de começar a pensar numa densificação por via legislativa de um estatuto do árbitro em que esta matéria da imparcialidade, da independência, devesse ser objeto de regulação expressa. O desenvolvimento que a atividade arbitral tem conhecido nos tempos mais recentes, creio que começa a justificar que essa matéria seja encarada, de facto, pelo próprio legislador. Tinha dito no princípio, e o princípio foi há 20 minutos atrás, que a transparência, a translucidez e a opacidade, no fundo, nos transmitiam para as qualidades que medeiam entre a luz e a realidade. Se eu quisesse qualificar ou determinar o estado da arte no tocante à arbitragem administrativa, diria que ela ainda não atingiu o estádio da transparência. Em alguns aspectos permanece opaca e em muitos outros translúcida. Mas acho que ela não é para ser confundida com a luz. E, portanto, quando estou a dizer isto, estou a dizer que a transparência pode ainda não ter tradução completa, plena,
no sistema jurídico, acabado nunca terá, mas isso não põe em causa, naturalmente, a qualidade da justiça arbitral. Na medida em que ela ganha, se a transparência aumentar, acho que sim, que vale a pena investir nela. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Nós começámos com 15 minutos de atraso. Teoricamente, às 11 horas far-se o intervalo e temos o limite improrrogável de que às 11h30 temos que recomeçar. Diria que ainda assim, até às 11h15 poderemos discutir estes temas e fazendo um intervalo mais curto. E, portanto, pedia a quem quisesse... José Miguel. Já vem. Em primeiro lugar, eu queria felicitar-vos pelo notável conjunto de intervenções que fizeram. E gosto muito de ver os chamados especialistas em arbitragem de direito público descerem ao povoado, porque é um tema que realmente a todos nos agrada. Aliás, a sala demonstra que há muito mais interesse sobre a arbitragem de direito público do que restrito aos chamados especialistas em direito público. Eu acho que um dos problemas reais com que estamos confrontados, e que foi aqui bem expresso, é um efeito perverso, ou são dois efeitos perversos, de duas coisas com as quais eu discordo e tenho dito muitas vezes. Em primeiro lugar, a invenção, por assim dizer, da arbitragem, ontem falei disso, no âmbito do direito público e com a equidade como forma de solução. Segundo, a ideia de que, ao contrário do que acontece em todos os ramos do direito, para trabalhar em arbitragens de direito público é preciso ser especialista em direito material público. Por esse critério devia haver 10 ou 20 diferentes tipos de arbitragem em função do tipo de direito material que está subjacente a essa disciplina. Porquê é que eu acho que estas duas coisas estão na origem, no processo genético dos problemas? Primeiro, a segunda, porque isola uma parte dos práticos, diminuindo a sua capacidade de lobby, e de lobby estamos a falar. Isto é, a capacidade de influenciar a opinião pública é menor na medida em que se isolam, de certa forma, eu diria, epistemologicamente, se me permitem, de todo o resto da comunidade. Segundo, porque, evidentemente, qualquer Estado sensato, como qualquer empresa privada sensata, vive apavorado com a ideia da equidade. Eu acho que a equidade já está demais no processo arbitral, mesmo quando se diz que ela não está. E a equidade, para mim, nasce de uma questão que se vê muito nas arbitragens de direito público, se me permitem a ousadia, que é da falta de preparação em matéria de quantificação de danos e de alguma preguiça para ir até ao fundo dos problemas que têm de ser resolvidos. Eu não desconheço que a lei permite, e eu vejo que é possível e razoável que assim seja, que a equidade seja chamada para a determinação exata do dano. Não nego que isso existe e não deixo de dizer que não há uma válvula de segurança adequada. Mas parece-me, sinceramente, que muita da equidade no plano real, que é aquele em que eu vivo, advogado de primeira instância, que nunca deixei de ser, é realmente perigosíssimo, porque essa ideia, fácil de definir cientificamente, entre equidade contra legem, preter legem, dentro do sistema, forte e fraca, é uma organização académica, mas no mundo real é meio caminho andado para que se decida para o lado por onde está virado. Agora, o que é que eu queria chamar a vossa atenção? Muitas vezes, este problema das alçadas é paradigmático. Muitas vezes, quando não se pode ganhar, temos de juntar a eles. Isto é, eu admito, cada vez mais está a acontecer na cena internacional, que não haja alternativa para que o Estado português não exija uma segunda ponderação de uma decisão que foi tomada da primeira vez. Isto é uma tendência que está a acontecer por todo lado, como sabem. Ora bem, e eu não concordo com isso. Mas entre um recurso para tribunais do Estado e uma solução que permita uma reponderação por uma instância arbitral, que foi colocada, aliás, na LAV para as arbitragens internacionais, eu penso que valia a pena talvez refletirem um pouco sobre isso.
chama, aliás, a atenção para um risco enorme. Eu gostei muito de ouvir dizer que forçar a arbitragem e arbitragens institucionalizadas. Gostei de ouvir. O que eu não gostaria de ouvir era dizer-se que, portanto, as arbitragens têm de ir para o CAD. Isto não é uma crítica ao CAD. Não é uma crítica a quem o dirige e a quem o executa. Aliás, o Pedro bem sabe, fomos juntos a convite do Centro de Arbitragem e levámos o Nuno para falar sobre isso ao Brasil. Não, o que eu quero dizer com isto é que o CAD, e é uma discussão que eu tenho tido publicamente, com toda a frontalidade, não assegura as condições de imparcialidade e independência que são essenciais em arbitragens, sobretudo se houver uma parte que seja direta ou indiretamente não portuguesa. Portanto, eu acho que a obrigatoriedade da arbitragem institucional parece-me bem, porque eu sou, como é que sabido, um adversário feroz da arbitragem ad hoc, desde que não seja um citral, aí já acho que é perfeita. Agora, é preciso realmente que se explique que coisas como aquela história da arbitragem tributária, que devia ser chamada Joaquim tributária, ou Manel tributária, e é ótimo, mas não lhe chame arbitragem por favor, em que se diz basicamente o seguinte: há problemas que têm de ser analisados sobre a independência dos árbitros nomeados pela parte privada, mas, por definição, quem o Estado nomeia tem um manto, um bem lustral que o torna independente. Ora bem, nós temos de começar a tratar a sério isso. Eu estou a tentar recusar um perito num processo judicial em que o Estado, com a maior tranquilidade, diz: não, eu posso nomear um funcionário dos serviços. Então ele, por lei, é obrigado a respeitar o interesse público, tal interesse público que eu acho que é o interesse dos que lá vivem, mas isso é outro problema. Portanto, eu acho que é muito importante a questão da independência e da imparcialidade, ontem falei disso, e aqui ainda mais. Portanto, atenção, juntem-se à comunidade, admitam que a ideia de arbitragem de direito público é mais uma especificidade portuguesa. Em parte nenhuma do mundo eu vi essa distinção a funcionar na prática. A maior parte das arbitragens internacionais em que tenho estado envolvido são arbitragens de direito público, de alguma maneira. E nunca vi realmente que haja uma espécie de necessidade de regra não escrita quanto a essa matéria. Juntem-se à comunidade, vivam no meio dela, sejam árbitros, seja do que for, como aliás muitos de vós têm sido, e percebam que há muita gente interessada nas arbitragens de direito público, ou nas arbitragens de direito do ambiente, ou nas arbitragens de direito do consumidor, ou nas arbitragens de direito da imobiliária, ou nas arbitragens de direito seja qual for. E percebam que há uma única realidade, que é o direito arbitral. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Rui Machado. Muito obrigado. Eu queria começar por felicitar os oradores e gostava de fazer uma observação, que é também simultaneamente uma pergunta, a propósito da equidade. É que... Não se ouve? Bom. É que não houve nenhuma referência a um aspecto que pode, de algum modo, simplificar certos pontos da aplicação daquilo que se considera habitualmente no âmbito da equidade. Quando nós apreciamos os atos administrativos, e o mesmo se passa com os contratos, a administração pública, na sua atuação, está vinculada ao cumprimento de alguns princípios fundamentais. Um dos princípios fundamentais, e que são princípios que cabem na legalidade, não são princípios extra-legalidade. Um dos princípios fundamentais é o princípio da justiça. Há também o princípio da proporcionalidade, e enfim, há uma panóplia de princípios, a maior parte dos quais, de resto, é reproduzida depois no Código de Procedimento Administrativo. Ora, o princípio da justiça, que é um princípio que a administração tem de observar quando pratica atos administrativos ou quando não só contrata, como quando executa os contratos, tem aspectos que podem ser perfeitamente incluídos na equidade. Não é uma equidade extra-sistemática, mas é uma equidade intrasistemática, se quiserem assim. E o problema da equidade, visto nesta perspectiva do princípio da justiça, evidentemente que cabe dentro da competência do Tribunal, porque o Tribunal tem que refazer
a ponderação, que inclui o cotejo dos diversos princípios que devem ser aplicados ao caso concreto, que permite encontrar a solução do caso concreto à administração e que permite a revisão por parte do Tribunal. E se, eventualmente, isto é assim, então o problema da equidade pode realmente ser visto com distinções entre uma equidade forte que arreda a norma aplicável e a equidade que considera, que é o princípio da justiça, em última análise, que com outros princípios, mas que considera esse problema no caso concreto, porque tem que considerar a aplicação da norma para além dos princípios da norma que disciplina, ou normas que disciplinam o caso, na situação concreta que tem que resolver. E esse ponto parece-me que mereceria uma consideração especial, porque, na realidade, algumas das questões que foram tratadas podem, a esta luz, ser ou simplificadas ou ganhar menos dramatismo. O segundo ponto é que eu gostava de sublinhar que o direito administrativo, justamente por cada vez mais se tornar um direito em que os princípios têm importância e, portanto, consequentemente, têm grande relevância à maneira como se concretizam esses princípios e se compatibilizam, que é o essencial do fenómeno de ponderação, leva a uma especialização necessária. Essa especialização não tem que ser exclusivamente monopólio dos juristas que tratam do direito administrativo ou do direito público, mas é preciso que se saiba fazer essa ponderação. É preciso que se saiba essa ponderação na administração, que muitas vezes não acontece, mas naturalmente o julgador que revê os atos que são praticados, que são o objeto do processo que tem em mãos, também tem que saber como é que essa operação se faz. E isso também é um ponto muito importante, até para analisar a preparação necessária, que, repito, não tem que ser monopólio dos administrativistas, mas tem que ser monopólio daqueles que julgam estas matérias. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Então, já agora, se não há mais nenhuma pergunta, e antes de dar a palavra, eu também iria fazer algumas perguntas, se não levarem a mal. Em relação ao Pedro Leite Alves, o Pedro falou, e agora a propósito do novo texto do Código dos Contratos Públicos, falou de uma arbitragem forçada. E é forçada porque nas próprias peças do procedimento a entidade adjudicante tem que dizer que recorre, que quer recorrer à arbitragem, indica o centro de arbitragem e há um anexo que o concorrente tem de preencher para quando apresentar a sua proposta. A minha dúvida é a de saber se, nestes casos, ela é forçada ao ponto de, mesmo contra a vontade do concorrente que se recusa a apresentar esse anexo e essa declaração, ele fica excluído, ou, pelo contrário, sendo forçada, não deixa de ser uma autonomia, uma arbitragem assente na autonomia da vontade e, nessa medida, carece de ser acordada por ambas as partes. Até porque não é só o recurso à arbitragem, mas é o recurso a um específico centro de arbitragem que a entidade adjudicante vai escolher e onde, com toda a probabilidade, o que vai acontecer é a entidade adjudicante vai remeter para o CAD. E, portanto, qual é a autonomia que tem o concorrente para se recusar a entrar nessa arbitragem? Em relação ao Zé Mário, eu tinha aqui uma dúvida que se prende lá justamente com a limitação do recurso à equidade. Porque a lei diz, em questões de legalidade, os árbitros decidem estritamente segundo o direito constituído. Primeira dúvida, questões de legalidade, a lei da autorização falava de validade do ato administrativo. Questões de legalidade, teoricamente, é mais abrangente. Percebi no final que tu achavas que só valia mesmo para a validade do ato. Embora fique por resolver quanto à validade do contrato. Mas gostava de clarificar isso. E depois, como no final fizeste as referências aos casos em que a equidade, nos termos do artigo 4º, é complementar da lei, pergunto, resolver estritamente segundo o direito constituído, quando o próprio direito constituído tem abertura complementar a soluções de equidade,
Em qualquer caso, não está vedado. Mas era só para confirmar isso. E a terceira e última dúvida do meu lado aqui para o João, depois da ideia da publicidade e da transparência e da sua importância, pergunto, olhando para casos como o caso Lisconte, e enquanto o Ministério da Justiça não der execução à exigência de publicidade das decisões arbitrais, pergunto, quando há uma recusa de aplicação de uma lei por um tribunal arbitral, como no caso de Lisconte, não havendo publicidade ainda, não tendo o Ministério Público por dever constitucional a obrigação de recorrer, quando é que transita em julgado a decisão do tribunal arbitral? Não sei como é que era responder. Eu julguei que tínhamos combinado que não havia perguntas difíceis, mas vamos cá ver. Uma observação em relação àquilo que disse o Zé Miguel. É bem verdade que esta tendência para separar as arbitragens de direito privado das arbitragens de direito público e deixar que são mundos à parte é uma coisa perversa. Não é menos verdade que o legislador empurra voluntariamente para que assim seja. E se calhar o primeiro lobby a fazer é justamente acabar com essa ideia. Os efeitos práticos desse afastamento, dessa separação, estão na lei da arbitragem tributária. 3/4 das regras da lei da arbitragem tributária têm pés na cabeça, com toda a franqueza. Têm pés na cabeça. Ou são inúteis, ou são absurdas, como aquela do interesse público que os árbitros têm que terem atenção. Há muitos árbitros que já julgaram processos meus em que eu atuava como advogado. Recordar-se, porventura, que às vezes eu faço a brincadeira, quando as testemunhas estão a responder aos costumes, de perguntar se as pessoas pagam impostos em Portugal. Porque num processo em que se debate um pedido de 1 bilhão, não é relevante saber se as pessoas pagam impostos em Portugal ou não? Não, claro que não é. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a independência da testemunha? Bom, já se os árbitros pagam as portagens, isso porventura será bastante relevante. Quanto à arbitragem forçada, eu acho que a pergunta é bem colocada, mas de facto tem uma resposta muito difícil, porque tanto quanto eu consigo ler no anteprojeto que esteve à discussão pública e naquela versão que se sabe que foi aprovada em Conselho de Ministros, os concorrentes têm que assinar duas declarações. Uma, aceitando o compromisso arbitral, ou enfim, a convenção de arbitragem, que lhe é colocada em relação aos atos pré-contratuais, ao procedimento pré-contratual, e outra em relação ao próprio conteúdo do contrato, que, em regra, estará reproduzido no caderno de encargos. Eu, com toda a franqueza, a minha inclinação é para achar que a não entrega dessas duas declarações, em especial no caso do contencioso pré-contratual, não deve ser motivo de exclusão dos concorrentes. Não vejo, aliás, como é que poderia deixar de ser assim. Devo dizer, enfim, petit histoire a propósito desta questão, quando se discutiu aqui há muitos anos, já no final dos anos 90, as minutas tipo, digamos assim, dos contratos de concessão, que têm todas, ou quase todas, cláusulas compromissórias, uma das questões que se colocou foi justamente essa. Os cadernos de encargos do tempo, os planos de procedimento, de concurso do tempo, não exigiam nenhuma declaração expressa dos concorrentes aceitando a cláusula compromissória, e houve pelo menos um caso que eu presenciei, que ocorreu comigo, estando eu do lado do Estado e havendo um privado a negociar um contrato de concessão, naquela segunda fase dos concursos, em que o privado disse: eu não quero cláusula compromissória, quero recurso aos tribunais judiciais, ou aos tribunais administrativos. E gerou-se a enorme dúvida de saber se a cláusula compromissória era matéria que estivesse em negociação. Bom, depois o problema acabou-se por se resolver à portuguesa, evitando a questão de fundo, mas eu acho que, apesar de tudo, é uma boa questão. Do meu ponto de vista, mesmo em relação ao contencioso pré-contratual, não deve ser motivo de exclusão. Em relação à própria cláusula compromissória incerta no contrato, também tenho a meia das dúvidas que possa ser. A propósito justamente dessa discussão ao tempo, nos contratos de concessão, há também uma petite história que vale a pena eu contar-vos,
e que tem a ver com uma discussão que houve no final de 99, início de 2000, se bem me recordo, com o Ministro do Tempo, ou com o Secretário de Estado do Tempo, a propósito de saber porque é que nas cláusulas compromissórias dos contratos de concessão se optava por uma arbitragem ad hoc e não se escolhia um centro de arbitragem, uma arbitragem institucionalizada. E o debate foi aquilo que o José Miguel há pouco deu nota. Não há nenhuma razão, pelo contrário, para esta peculiaridade portuguesa das arbitragens ad hoc. E a discussão girou em torno de saber porquê, e acabou por ser resolvida, do meu ponto de vista, aliás, mal, mas acabou por ser resolvida com um argumento formal, que era dizer o Estado não deve, nas cláusulas compromissórias dos contratos que põe a concurso, optar por um centro de arbitragem, porque isso significa, inevitavelmente, favorecer uns em desfavor de outros. É uma reflexão que eu acho que se aplica ao CAD, mas aplica-se também aos outros. E, em todo o caso, é uma discussão que houve na administração pública. É verdade que foi há 17 anos, mas houve. Bom, eu antes de responder às perguntas não resisto a meter o dedo nesta questão. Eu não tenho privilégio de conhecer a proposta de revisão do Código dos Contratos Públicos, mas deixem-me ficar o comentário de que, contrariamente à convicção do Pedro, eu creio que a solução que vai ser adotada vai ser exatamente a inversa. Ou seja, quem não assinar o anexo de submissão, e aí é que está o caráter forçado da arbitragem, a nota, essa irá ser naturalmente considerado não habilitado. Bom, relativamente às observações do meu bastonário José Miguel Júdice, designadamente em relação à abertura da arbitragem, outros juristas que dão especialistas de direito administrativo, bem, é isso que eu estou habituado, como também estou habituado ao contrário, que é intervir, não como administrativista, mas como jurista, em arbitragens em que não está em causa a aplicação de regras de direito administrativo. Aliás, não conheço nenhum bom administrativista que não seja bom jurista e, portanto, necessariamente bom árbitro nessa qualidade. Como também me parece que não perde a arbitragem, eu sei que é muito polémico, sobretudo em areópagos como este, dizer-se isto, como não me parece que a arbitragem se deva, em alguns casos, fechar só aos juristas. Eu já vivi arbitragem, já fui presidente de um tribunal arbitral, acompanhado, e muitíssimo bem acompanhado, de 2 engenheiros, que trouxeram para a arbitragem uma ciência. Bem, desde logo economizaram às partes a despesa da peritagem, o que não é despiciando. Mas trouxeram um conhecimento muito importante para aquilo que eu considero, e modestamente, uma excelente decisão. E era uma decisão que obrigava a recuperar factos do século XIX. Era ainda a aplicação de um decreto régio a propósito da concessão do elétrico de Sintra. É um caso, aliás, muito, muito curioso. Deixava esta nota. Bom, relativamente às considerações que fez o Sr. Rui Machete, 20 minutos para falar sobre a equidade. Enfim, é o tema que convoca, porventura, uns postulados mais complexos, porque tem que ver, obviamente, com a concepção historicamente vigente, mas também com as convicções de cada um sobre o direito e a justiça, em que medida é que coincidem e em que se separam, e o que é que as separa, estas duas concepções. Eu diria o seguinte sobre a convocação do princípio da justiça para validar critérios equitativos e estritamente equitativos, que a resposta está nas considerações que o Sr. Rui Machete fez. Isto é, eu tenho dúvidas que o princípio da justiça, sem ser conjugado, na ideia geral expressa de que também para o direito administrativo vale a regra de reconhecer a cada um o que é seu, valha com autonomia, sobretudo se desligado de outros princípios. E, portanto, creio que, por si só, o princípio da justiça
não fundamentam um recurso generalizado à acuidade como critério de julgamento. Bem sei que há autores na doutrina portuguesa, o Dr. Paulo Otero, que considera que a invocação do princípio da justiça é suficiente, por exemplo, para a adoção em determinadas circunstâncias, face à avaliação do que foi revelado pelo processo, de afastamento total do direito, da norma, e, portanto, uma aplicação radical do princípio da justiça. Não é essa a minha compreensão, e, portanto, creio que a juridicidade dos princípios fundamentais da direito administrativo não está em causa. Naturalmente que eles podem ser convocados para fundamentar a boa decisão, mas ainda estamos aí a aplicar, naturalmente, direito, e direito estrito, a meu ver. Não é? Quanto esclarecendo o que eu quis dizer relativamente à exclusão, aos limites apostos pela lei, à adoção de critérios de justiça material quanto ao julgamento de questões arbitrais. Naturalmente, falei do ato, creio que, por facilidade, tendendo hoje à clara fungibilidade entre ato e contrato, as considerações que teci relativamente ao ato administrativo valem, obviamente, para o contrato e, em particular, para os atos praticados no procedimento pré-contratuais que tenham externalidade, que tenham eficácia externa e, portanto, também o que disse relativamente à vedação construído pela lei relativamente à utilização da acuidade para avaliar da validade do ato, vale, obviamente, também para o contrato. Esqueci-me de outro. Relativamente à abrangência do artigo 4 do Código Civil. Bom, eu creio que referi isso na última parte da minha intervenção. Há casos em que não é necessária a consagração na Convenção da autorização do recurso à equidade como critério de julgamento. A própria lei enumera um conjunto de situações em que ao árbitro é dado o poder, dever, de julgar segundo critérios de justiça material. Não, porventura, na perspectiva salomónica, é que nos habituámos muitas vezes a assistir, e não assistimos mais porque, de facto, há este problema da opacidade das decisões administrativas. Também aí a publicidade poderia dar um enorme contributo para a melhoria da aplicação do critério equitativo, mas há um conjunto de situações em que é a própria lei credenciar o juiz árbitro, como aliás o faz relativamente ao juiz administrativo, ou ao juiz em geral, com o poder de, avaliando as circunstâncias concretas das ditas ao processo, de, enfim, na prática, criar a norma aplicável ao caso concreto. Desculpa. Deixa-me só dizer que já estou a receber vários sinais da organização a dizer que nunca mais temos organização. Muito bem. Mas eu digo em 15 segundos. É porque há pouco esqueci-me de dizer uma coisa em relação àquilo que o José Miguel referiu. Há uma semana ou há duas houve uma conferência no Conselho Regional da Ordem dos Advogados a propósito. O tema era interrogativo. Uma lei para a arbitragem administrativa ou de arbitragem pública. Ponto de interrogação. E a senhora secretária de Estado fez uma intervenção inicial, abrindo a conferência. Percebeu-se como é que vai acabar aquele cenário de conflito, de balbúrdia que eu tracei no último cenário. Vai acabar muito mal. Vai acabar muito mal. Sim, então é numa frase que eu respondo. Acho que a lei da arbitragem voluntária devia ter tratado da obrigatoriedade de comunicação ao Ministério Público de sentenças arbitrais que possa, pelo menos em 2 casos, em que possa haver lugar a recurso de constitucionalidade por parte do Ministério Público e nos casos de uniformização de jurisprudência, em que o Ministério Público também, nos termos do 691 do Código de Processo Civil, tem o dever de interpor recurso. E, portanto, nessas 2 situações, penso que se justificava. Não havendo essa obrigatoriedade e respondendo à questão, não havendo publicação, receio que as decisões transitem em julgado depois de decorrido o prazo da ação de anulação prevista na lei da arbitragem voluntária. Muito obrigado. Peço desculpa, então, pelo atraso. E, se calhar, Sofia, há um quarto... Quando é que começamos?